eu sou Stephanie Canavarros, eu sou fonoaudióloga materna e infantil e este é mais um episódio do Somando Vozes, unindo propósito, comunicação e ciência. E hoje nós temos uma convidada super especial, que é a doutora Cíntia Castilho, ela que é médica foniatra, otorrinolaringologista, e é um prazer ter você aqui comigo. O prazer é todo meu. Eu sempre curti esse seu quadro que você fazia antes no Insta, né? Sim. Lá, Somando Vozes, achava muito bacana. Eu tô bem feliz de estar aqui hoje, Ah, que bom. agradeço o convite. É um super prazer a gente ter a oportunidade de somar o conhecimento da fonoaudiologia com a foniatria, que é a área médica, que cuida dos problemas de linguagem e de Com comunicação. certeza, com certeza, o prazer é todo meu. E, nossa, como é bom somar com pessoas que levem informações de fato, né? Porque hoje em dia é muito comum termos desinformações, né? E ter uma pessoa que vai contribuir com tanta coisa, principalmente no desenvolvimento da linguagem, é muito legal. Mas, doutora, vamos lá, foniatria, né? Muita gente não sabe o que faz um foniatra. Passa um pouquinho pra gente do o que a foniatria faz e como que ela pode contribuir aí conosco no desenvolvimento de linguagem dessas crianças. Então, a foniatria é uma área de atuação da otorrino. Então, a gente tem que ter a formação em otorrinolaringologia e depois faz uma formação complementar em foniatria. De uma forma bem simples, eu diria que a foniatria é a medicina da comunicação. É o olhar médico para esses quadros de atrasos ou transtornos de linguagem, de fala, de comunicação, tanto no adulto como na criança. Eu, particularmente, atuo mais na área infantil, mas tenho alguns pacientes adultos, e é uma área que não caminha sozinha nunca, né? A gente está sempre cercado de colegas de diversas áreas do conhecimento. E a fonoaudiologia eu falo que anda Ah, de bracinho dado, é né, o com a gente. chaveirinho ali. É, é comum ainda, né? Muitas pessoas falarem, mas o que faz um foniatra, né? Eu recebo muitos pacientes e aí eu acabo encaminhando para avaliação foniátrica. Mas por que que eu tenho que ir para lá? Vai fazer mais uma avaliação de linguagem, né? É usado, né? A gente faz o diagnóstico diferencial dessas crianças, né? Dentro dos transtornos ali que existem. Mas como que é essa avaliação dentro da foniatria? Então, a avaliação foniátrica é diferente da avaliação fonoaudiológica. A gente não faz aquela avaliação minuciosa de como vocês fazem. A gente faz uma avaliação mais global do paciente para entender o funcionamento daquele paciente, mas principalmente a gente faz avaliação médica. Então, lógico que eu vou avaliar um pouco do vocabulário, como aquela criança fala, como ela compreende, como está o desenvolvimento motor global, como está o desenvolvimento motor mais específico e o desenvolvimento motor de fala também, mas é de uma forma mais global e a gente ajuda no diagnóstico diferencial, mas no diagnóstico médico. Porque a gente sabe que um atraso de fala raramente é só um atraso de fala. Geralmente ele é secundário a alguma outra alteração do neurodesenvolvimento. Então, aí vem a importância de uma avaliação médica nesses casos. E a foniatria se especializou nessa área. É, Isso é muito importante, né? A gente consegue aí ter essa possibilidade de um olhar médico voltado sim para o desenvolvimento da linguagem, né? Porque não é todo mundo, não são todos os profissionais que têm esse olhar, isso é muito sim. importante. Então a gente sabe que o TDL, ele é o TDL, para quem não sabe, é o transtorno do desenvolvimento da linguagem. Então ele também é uma condição, né, do neurodesenvolvimento ali. E tem muitas crianças, né, com diagnóstico e algumas crianças que apresentam alguns sinais precocemente, lá desde muito pequenininho, né? Sim. Como que a gente pode trazer isso para as pessoas que estão nos assistindo, fazer uma observação se de repente tem alguma alteração de linguagem, algum sinal de atraso de linguagem ali, talvez pensando, né, no TDL. Sim. Bom, o primeiro sinal, em geral,
É o atraso no início do desenvolvimento da linguagem expressiva, que é o que é um dos marcos mais esperados, né, junto com o andar, é É, a primeira palavra, as primeiras palavrinhas do desenvolvimento. Então, quando há um atraso já na emergência, no surgimento dessas primeiras palavras, já se deve acender uma luzinha de alerta. O que eu diria? O que é o normal? Por volta de 1 ano, surgem as primeiras palavras. Entre 1 e 2 anos, tem aquela explosão das novas palavrinhas, a explosão do vocabulário. É aquela fase que é super divertida, que às vezes a criança chega falando uma palavra nova, você fala: "Nossa, da onde não, surgiu?", né. é verdade. E então, entre 1 e 2 tem que ter essa explosão para próximo de 2 anos começar a surgirem as primeiras frases. Não precisam ser frases complexas, né, ele vai juntar 2 palavrinhas e aí essa complexidade da frase vai aumentando conforme a criança vai se desenvolvendo. Então a criança que com 1 ano e meio não fala nenhuma palavra, já é um sinal de alerta. Quanto mais a criança com 2 anos que fala pouquíssimas palavras, já é sinal de alerta. A criança que não tem interesse em se comunicar, né, a criança que tem dificuldade em compreender comandos verbais simples, porque a criança pequenininha, ela não vai fazer não vai obedecer um comando enorme, mas ela tem que você fala para ela: "Ah, pega a bola", ela pega. "Pega a sandália", ela pega, Ela tem uma né. intenção comunicativa também, tá ali a todo momento tentando se expressar, né, Sim, mesmo que ainda não tenha aquele vocabulário tão amplo, sim. né, isso é muito observado nessa faixa etária. Sim, e ela está presente, né, Presente. no ambiente, mesmo que não tenha tanta expressão de Sim. fala, mas ela está atenta, ela está Fazendo inserida no troca de ambiente. turnos, né, Isso, aguardando a vez dela, tentando ir buscar a bola de qualquer jeito. É isso. é uma graça, né, É, acompanhar esse processo do desenvolvimento mesmo. E é muito importante enfatizar que sim, é esperado que a partir dos 12 meses exista, né, a formação ali de pequenas palavras, porque a gente ainda escuta muito com 1 ano e meio, com 2 anos, que tá tudo bem a criança não estar falando. E olha só quanta coisa a gente já espera, né, com um bebezinho ali de 12 meses até os 24 meses, e levando em consideração que existem habilidades preditoras antes que essa fala realmente aconteça. Se essa criança, esse bebê não está presente ali nessa troca de turno de interação com o pai que está chegando do trabalho, da mãe que está brincando ali, a gente já consegue, né, ver alguns sinais de alerta, né, com esse atraso. a fase do balbucio é uma fase extremamente importante e é uma fase é uma função preditora de Preditora. linguagem. Então o bebê, por volta de 6, 8 meses, ele tem que balbuciar, ele tem que brincar com a É o boca, treino com motor oral é o ali, treino. né, para que essa fala Então aconteça. aquela criança muito silenciosa, tem que É, ser vista, é né, tem que verdade. ser vista. E outro ponto, aí a gente pega gancho de uma outra coisa, né, porque assim, hoje tá a criança que também se comunica demais, é um pouquinho mais talvez agitada, as pessoas já ficam criança é criança. Exatamente. Criança é criança, a criança pula, a criança grita, a criança corre, e a gente precisa entender e normalizar isso, né? Isso é muito importante. Quando a gente pensa em neuroplasticidade, né? O que que a gente pensa ali em relação ao TDL? Porque a gente sabe que a neuroplasticidade, para quem não sabe, é a capacidade que o nosso cérebro tem de reorganizar as informações. Então, quanto mais cedo essa criança entrar em intervenção, é melhor, é um prognóstico melhor. Ah, com certeza, né, a gente fala em neuroplasticidade do desenvolvimento, que é enorme nos 3 primeiros anos de vida. Existe o que se chama de período crítico de aquisição, que vai até os 5, mais ou menos, 5, 6 anos de idade, mas também não quer dizer que depois disso não é possível resolver, porque se fosse assim, gente, a gente na nossa idade não aprenderia nada É novo. verdade. Então, a neuroplasticidade, ela existe pela vida toda. Então, às vezes, os pais, né, ficam muito angustiados e me perguntam, eu falo, gente, eu sou muito otimista, porque eu confio muito na plasticidade, mas que quanto mais cedo
melhor, porque aí você pega aquela É, fase que o cérebro é uma esponjinha, é, né? Então ele vai absorver muito mais informações e o nome plasticidade é porque ele é mais plástico. plástico. Então, você com as terapias, você vai moldando e vai fazendo essas conexões, corrigindo essas conexões e estimulando essas E, conexões. e é engraçado que a gente consegue realmente ver essa diferença. Primeiro que o bebê tá ali, vamos pensar em bebê de 1 ano e meio, ele pula, e aí ele corre, ele quer abrir todas as caixas de brinquedo, então é um aprendizado constante, é uma descoberta constante. Então, qualquer coisa que a gente faça ali, uma dancinha, nossa, é festa. Quando a criança ela chega um pouquinho já maior, aí a gente tem que pensar também em levar em consideração a comportamentos. Porque é uma criança que já está entendendo muito mais o que está acontecendo, é uma criança que já entende que ela tem dificuldade, né? Principalmente a criança que já está inserida ali em contexto educacional, na fase da alfabetização, então é uma criança que já deixou de se comunicar em alguns momentos, que acaba não sendo tão participativa assim. Então aí nós temos esses desafios, não que ela não vá aprender como você disse, mas nós temos os desafios de intervenção em relação a isso, né? Sim. A gente sabe que temos diversos estudos, né, sobre talvez as possíveis causas do TDL, mas já se chegou a alguma conclusão em relação a isso, doutora? Não, existem algumas teorias, né? Uhum. Tem a teoria do processamento fonológico, de todo o desenvolvimento ali fonológico, tem a teoria da memória verbal, que faz parte da memória de trabalho verbal, e uma das teorias mais recentes é a teoria da memória procedural, que o TDL seria um grande problema de memória procedural. Para quem não sabe, a memória procedural é aquela memória que a gente já não tem mais consciência dela. Por exemplo, andar de bicicleta, dirigir o carro. Então, quando a gente começa a dirigir, na época do carro Manual, manual, né? né? Tem que apertar a embreagem, tem que É. engatar, tem que soltar o pedal da embreagem devagar, controlar com freio. Depois você liga o carro e nem toma consciência de tudo que você está fazendo. Então, isso é a memória procedural. Então, existe uma teoria de que no TDL, essa desorganização do ponto de vista de linguagem, em todos os seus subsistemas, seria impactada por uma dificuldade nessa memória procedural. É uma das teorias mais modernas, digamos assim. Muito interessante. E se você for parar para pensar, faz Faz muito muito sentido. sentido, né? Sim. Então, assim, a gente sabe que no início, né, o TDL ele pode ser confundido aí com o transtorno do espectro do autismo. E isso é muito comum acontecer, inclusive a gente que trabalha ali, né, nas intervenções, chega muitos pacientes já com o diagnóstico Diagnóstico. fechado, e aí conforme vai passando, já na avaliação, ou muitas vezes dentro das intervenções, a gente vê que não é bem assim, né? Não está condizente as características que ele está apresentando ali para uma criança realmente autista. Vamos falar um pouco sobre isso, né? Vamos. Então, um dos problemas é que o TDL é pouco conhecido. E esse atraso na divulgação do TDL é muito parte da história do próprio TDL, porque até 2016, que é muito recente, né? Ele era chamado de DEL, distúrbio específico de Uhum. linguagem, e tinha critérios muito rígidos para diagnóstico, então tinha muitas crianças que ficavam de fora. Depois de 2016, que houve um grande estudo para se estruturar os critérios de uma forma melhor, com a uniformização da nomenclatura, a gente consegue começar a fazer estudos mais específicos e mais direcionados. Isso não aconteceu com o autismo, assim, na mesma intensidade. Então, se conhece muito pouco de TDL. Então, os outros profissionais que não trabalham especificamente com linguagem Não não conhecem conhecem. o TDL. Esse é um dos grandes problemas. E o TDL é 3 vezes mais prevalente que o autismo. Ele tá. E olha que essa estatística é baseada ainda no DEL, que tinha critérios mais fechadinhos.
Existe um trabalho que fala que se a gente usasse os critérios de hoje, essa prevalência aumentaria de 7,4, que era antigamente, para 11, 11,5%. É muito. É muito. Quer dizer que numa criança, numa sala de aula de 50 alunos, a gente teria ali 5 5, alunos 3 com a 5. TDL. É, E não se fala disso, não se e fala. as escolas não É, sabem não sabe. disso, então tem Essa é a essa realidade, dificuldade. né, que eu vejo muito por conta das visitas escolares que eu faço. Então a criança chega até mim, independente da idade, assim, tá inserido no contexto escolar, eu faço a visita porque a criança dentro da escola é uma outra criança. Porque lá ela precisa dividir a atenção, ela precisa participar das atividades que são propostas ali, e é uma Uhum. vivência escolar é diferente da vivência de casa, da vivência dentro do consultório. E aí são aquelas crianças que os professores falam assim: "Ai, mas é sempre tão quietinha. Nossa, mas eu vejo que é uma preguiça, sabe, para Ai, isso me fazer. irrita. Nossa, mas ela sabe sim, tá se fazendo de boba". Olha só, então você percebe que o quanto as pessoas ainda, principalmente ali da área educacional, não conhecem do TDL. E aí é muito confundido, ou essa criança TDL passa por uma criança preguiçosa. Preguiçosa ou Ou desatenta, desatenta, né, ou autista. ou autista, né. Então eles vão tentando encaixar essa criança de Exato. alguma forma em algum diagnóstico, quando na verdade está muito mais ligada ao contexto, da linguagem. E a linguagem ela é muito Hã. complexa, ela é muito ampla e as pessoas elas acabam não tendo noção disso, né. Então a gente precisa falar muito sobre TDL, né. Esse mês é um mês que a gente precisa levar a conscientização. No dia 17 foi, a campanha ali sobre a consciência do TDL, a gente precisa falar cada vez mais que é um transtorno muito prevalente. Então talvez aquele aluninho ali, se você que é professor está nos assistindo, aquela dificuldade de memória, né, ali de curto prazo, você acabou de falar, não entendeu uma segmentação maior, né, talvez seja uma criança com TDL. Sim. Uma outra coisa importante em relação a essa diferenciação aí do autismo e do TDL, é que imagine-se, na China, sem entender mandarim. A criança com TDL, a gente costuma falar que ela é uma estrangeira na própria língua. Língua. Então ela tem dificuldade na compreensão da linguagem e muitas vezes também na linguagem expressiva, nas 2 coisas. E o que que acontece com essa criança? Ela se retrai. Ao se retrair, ela diminui a interação, e aí é que se confunde muito com o autismo. É Então verdade. tem E que ter os esse olhar. e os primeiros sinais ali de uma criança TDL, a criança TDL inclusive, ela pode apresentar flapping de mão. Sim, eles têm muita alteração sensorial, Muito. Pode andar na eles ponta dos têm muita pés estereotipia. ali, tem as estereotipias, a questão da fala jargonizada ali. Muitas vezes essa criança ela não sabe que isso aqui é um copo, mas ela faz os gestos de tomar água, né? É uma criança que sempre está tentando de alguma forma ali. Então, nossa, e é autista, olha só, tá andando na ponta dos pés, tá fazendo esse movimento aqui, né, do flapping de mão. Então a gente também tem que tomar muito cuidado, por isso que se confunde muito, principalmente ali nos primeiros aninhos de vida, Sim, né? sim. É muito comum. Que momento assim que os pais podem buscar ajuda? Né? Quando a gente pensa ali no desenvolvimento de linguagem. Sei que são tantos momentos, mas pensando ali no TDE que a gente está falando, e pode ampliar também sobre os transtornos de linguagem. Na verdade, a partir do momento que você acha que seu filho não está correspondendo às expectativas de desenvolvimento. Quando você tem um outro filho, fica mais fácil, né, porque apesar de a gente não gostar de comparar, pelo menos para marcos do desenvolvimento fica mais fácil perceber. Mas eu sou da opinião que mãe e pai, o coração, a gente tem que levar em consideração o coração de pai e mãe. Se tem alguma coisa lá dentro que te fala que tem alguma coisa errada, veja. É melhor ir ver. Ah, mas ele é novinho. Ah, mas com 3 anos vai falar. Isso caiu. Não existe mais essa regra de com 3 anos vai falar. Então, se algo te angustia,
procura ajuda, procura atendimento, vai tirar a dúvida. Se não for nada, rapidinho resolve, tá tudo Não vai certo. ser problema a gente buscar ajuda, muito pelo Exato. contrário, né. E realmente, assim, gente, corram de quem fala para vocês que a criança 3, comecem a 3 falar a anos vai partir dos 3 anos. Inclusive, eu já recebi paciente que falaram que tá tudo bem, porque o pai demorou muito para falar, porque tem essa, né? Tá tudo bem, porque a avó falou que quando era, né, o pai da criança, demorou porque teve tal coisa, e quem sabe essa criança também não tá puxando o pai. Então, existe ainda essa cultura, infelizmente, por mais que a gente está falando aqui sobre desenvolvimento de linguagem, e sempre a doutora Cíntia está falando lá no Instagram dela, eu estou falando sobre desenvolvimento de linguagem, ainda existe essa cultura que a criança ela tem seu tempo, né? Não, não existe isso, né, gente? Não Existe. tem isso de cada criança. 2 ditados que eu detesto. Cada criança tem seu tempo e ele tá com preguiça de falar. Nossa, que tá deu até a criança que tem preguiça de falar é, olha, que criança que tem preguiça, convenhamos. Criança não tem Não tem preguiça, preguiça. muito pelo contrário, tem uma energia que não acaba nunca, né? Que a criança tem preguiça para falar é a clássica das clássicas. Mas uma coisa que me chamou muita atenção uma vez, dentro, né, desse ambiente de terapia e receber família, porque nós precisamos acolher, porque muitas vezes essa família já passou por outros profissionais também, não foram acolhidos, tiveram desinformações, né? E aí o pai falou assim para mim, fiz toda a orientação, dei a devolutiva, o pai falou assim, mas então eu vou ter que ser o patati patatá? Eu falei, não, você vai ter que ser só o pai, que vai, né, daqui para frente nós vamos caminhar juntos e você pode ir seguindo as orientações. O que ele quis dizer com isso? Ah, eu vou ter que ficar brincando o tempo todo, eu vou ter que ficar estimulando o tempo todo? Nós podemos criar estratégias ali, nos momentos que dá para ir, né, sentar com a criança. Sentar com a criança, gente, é muito importante. Brincar com a criança, o brincar é a linguagem do desenvolvimento. É muito importante que se brinque com a criança, porque é ali através das brincadeiras, por isso que na fonoterapia nós brincamos, mas são brincadeiras com muitos objetivos estabelecidos para que essa criança desenvolva fala e linguagem. Então, sim, é necessário brincar com essa criança, porque ali no mundo, imagine, da imaginação, essa criança consegue produzir fala, ela consegue ter compreensão que acaba desenvolvendo linguagem, e o pai começa a entender e perceber o quanto ele faz diferença durante todo esse processo do desenvolvimento da linguagem. Nós somos seres humanos por causa da linguagem. Nós nos Exatamente. diferenciamos do resto do reino animal Porque nos por causa comunicamos, da né? linguagem. E a gente aprende linguagem por intermédio da brincadeira e da imitação. Não tem como a gente falar, sobe ali, ó, sobe aquela escada, sem a criança ter pelo menos visto isso uma vez. Isso é muito importante. Então, assim, antes de nós encerrarmos, né? Conte pra gente onde que nós podemos acompanhar o seu trabalho. Fale mais um pouco sobre você, doutora Cíntia. Bom, eu confesso que eu demorei um pouco para tomar coragem de vir a público, digamos assim, né. Mas hoje eu tenho um trabalho bem consistente no Instagram e tenho o site para as maiores informações, Cíntia Castilho Foniatra, e o meu Instagram é @DRA Cíntia Castilho Foniatra MT. Lá toda semana eu gravo vídeos informativos que esclarecem. A intenção é muito educativa e de desmistificar também os problemas de linguagem, as questões de linguagem. É isso. Gente, vale muito a pena seguir a doutora Cíntia, viu? Ela soma vozes junto conosco aqui. Doutora, então, para encerrar, né, esse bate-papo que foi muito legal, acho que a gente precisa fazer isso muito mais vezes, porque são muitas informações que a gente precisa levar e informações importantes, né? O que que você diria, assim, para as famílias que estão ali nesse, talvez nesse anseio, nessa dúvida, devo ou não devo procurar ajuda? Quem que eu preciso escutar? Passa um pouquinho o que que eles podem fazer ali. Sim, eu acho que tem que, deu angústia, procure atendimento. Eu acredito que os profissionais para essa área principais são a fonoaudiologia, a foniatria
Eu sei que nós temos ainda poucos foniatras no Brasil, então procure um profissional da sua confiança e sinta a empatia, né, porque tanto para a parte médica como para a parte terapêutica tem que existir uma empatia. Precisa. E onde você se sentir acolhido, permaneça, confie, converse. Isso faz total diferença, né? O profissional que nós falamos, nossa, esse conseguiu me ouvir. Porque essas famílias, elas precisam ser ouvidas, acolhidas, para que esse processo se torne um pouco mais leve. E um outro recado que eu acho que é importante quando a gente fala nessa era das mídias sociais, e da desinformação é: duvide de soluções fáceis, rápidas e simples para questões complexas. Desconfie, desconfie. Se fosse, rápido, fácil e milagroso, a gente não estaria aqui, Exatamente. né. Exatamente. E tem cada vez sido, tem sido cada vez mais frequente essas questões milagrosas. Com 15 minutos, destrave a fala do seu filho. Desconfie, gente, não é por aí. Existe muito estudo, muita ciência por trás, muito trabalho que a gente precisa fazer, não só sozinhas, mas junto com a família, com a equipe médica, com uma equipe multidisciplinar para que essa criança tenha êxito no tratamento, né? Bom, doutora, muito obrigada. Eu acho que assim foi uma conversa maravilhosa. Quero te ter aqui mais vezes, Opa. falando sobre várias outras coisas, né? Além do TDL, nós temos transtornos de linguagem aí. Então, assim, foi um prazer ter você aqui. Gostei muito da nossa conversa. Espero que todos que estão nos assistindo também tenham aproveitado essas informações valiosas. O prazer é todo meu. Assim, quando você quiser, a gente pode estar juntos. É isso. Continue nos acompanhando aqui. Eu aguardo vocês no próximo episódio Somando Vozes.